o quanto um trauma pode influenciar na personalidade de uma pessoa. Quem você se tornaria se todas as suas memórias fossem apagadas nesse exato momento? O que torna você você? Bom, se essas perguntas te fizeram pensar, você vai se identificar de alguma forma com Wolfgang Grimmer, simplesmente o melhor personagem secundário de Monster, alguém que te faz refletir sobre o que realmente significa ser humano. A única maneira de mudar completamente uma pessoa é retirando primeiro tudo que faz dela ela mesma. Essa era exatamente a ideia por trás do Kinderheim 511, um orfanato localizado na Alemanha Oriental numa época muito conturbada do país, cujo principal objetivo era criar soldados perfeitos, ferramentas que o governo pudesse usar para qualquer fim, desde espiões e assassinos até líderes políticos. Todas as crianças que eram mandadas para lá sofriam lavagens cerebrais a ponto de esquecerem completamente o seu passado, e até mesmo o próprio nome. E dentre essas crianças estão dois dos principais personagens desse vídeo: Wolfgang Grimmer e Johann Liebert. Ambos passaram pelos traumas e pelas torturas desumanas que os professores promoviam, mas cada um teve uma reação completamente diferente a essa experiência. Johann, o vilão principal da obra, aflorou o seu pior lado lá dentro, se tornando alguém extremamente frio e sem nenhum tipo de empatia pelos outros. Um manipulador perfeito, extremamente persuasivo e por isso muito perigoso também. A narrativa de Monster se desenvolve a partir de uma série de assassinatos que Johann causa por todo o país. Todas as suas ações giram em torno da filosofia de que vidas humanas não têm valor. E para ele, matar todas aquelas pessoas nada mais era do que brincar com uma grande fila de formigas no jardim. Johann não se via como uma dessas formigas, ele não se via como um humano. Ele era o resultado perfeito do Kinderheim 511, alguém completamente vazio de significado ou personalidade, uma página em branco, um ser tão monstruoso que até mesmo os torturadores do orfanato caíram diante dele. Através da sua manipulação e influência, uma guerra interna entre os professores e os alunos resultou no extermínio quase completo no local, exceto por 3 figuras: o próprio Johann, Grimmer e Roberto, que no futuro se tornaria o seu assassino profissional de estimação, o capanga perfeito. E é aqui que os paralelos entre eles começam a aparecer. Depois da queda do orfanato, Johann continuou desenvolvendo seu sadismo e psicopatia à medida que crescia, sempre aumentando seu senso de liderança e superioridade em relação às outras pessoas. Já Roberto via em Johann uma figura quase divina, que por isso deveria ser servido e até venerado, mostrando o quanto pessoas podem reagir de maneiras diferentes a uma experiência traumática, o que fica ainda mais explícito quando analisamos o protagonista desse vídeo, Wolfgang Grimmer. Diferentemente do Johann, o Grimmer se tornou um espião após sair do orfanato, e ele era um dos bons, atuando como um jornalista freelancer que viaja pela Alemanha com o objetivo principal de descobrir mais sobre seu passado e sobre si mesmo. E é aí que começamos a entender por que o Grimmer é tão interessante e complexo em Monster. Eventualmente, uma colega de trabalho de Grimmer se apaixonou por ele, mas ele não sentiu o mesmo. Não por ela não ser atraente ou algo do gênero, mas sim pela incapacidade do Grimmer de sentir qualquer coisa. A lavagem cerebral do orfanato havia o tornado praticamente uma máquina, removendo qualquer tipo de sentimento ou expressão emocional. Mas, ainda assim, seria um ótimo disfarce se casar. E assim ele faz. Algum tempo depois, o casal tem um filho, o que para muitos casais seria uma bênção, mas que no caso do Grimmer foi o começo da sua ruína. Certo dia, quando a sua esposa estava fazendo as compras, Grimmer encontrou seu filho caído no chão do quarto, desacordado e sem respirar. E mesmo fazendo o possível para salvá-lo, o garoto não resistiu. E assim, Grimmer e sua esposa perderam o filho, algo extremamente traumático para qualquer casal, mas que no caso de Grimmer foi ainda pior. Isso porque, durante o funeral, ele não conseguia expressar nenhuma tristeza, nem se lamentar pela morte do filho. Por conta disso, a sua esposa o acusou de ser cruel e de não ter a capacidade de amar, e logo em seguida ela o deixou. Foi aí que o Grimmer se deu conta o quanto ele mesmo não sabia o que era de fato ser humano. Durante o seu treinamento como espião, eles haviam ensinado várias técnicas e táticas de infiltração, mas para ele a parte mais difícil foi aprender a sorrir. Afinal, ele não sentia como o restante de nós, e por isso ele não sabia quando deveria sorrir ou chorar.
ele simplesmente não sentia nada. Essa é a razão, inclusive, para ele manter sempre aquele sorriso amigável no rosto. É a forma que ele encontrou de se misturar, já que não sabia a hora certa de sorrir, melhor sorrir o tempo todo, para assim evitar problemas. Grimmer representa, de certa forma, a ideia de pessoas que são quebradas e tristes por dentro, mas que sempre fazem o possível para fazer os outros sorrirem, e por isso sempre estão sorrindo também. É a famosa pergunta de quem faz o palhaço rir. Mas, obviamente, existe muito mais por trás desse personagem. E para entender a sua complexidade, vamos passar pelos momentos mais importantes da sua curta jornada na história, e assim compreender o quão profundas eram as suas cicatrizes. Após perder o seu filho e sua esposa, Grimmer se dedicou totalmente a descobrir mais sobre o seu passado. Talvez essa fosse a melhor forma de entender mais sobre a si mesmo e, quem sabe, recuperar as suas emoções. Nesse processo, ele conhece o protagonista da obra, Dr. Tenma, um médico que, após ter salvo a vida de Johann, acabou sendo envolvido nos assassinatos cometidos por ele, e por conta disso passou a dedicar a vida a capturá-lo, algo que já vimos com muito mais detalhes no vídeo dedicado a Monster aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada caso ainda não tenha visto. Grimmer continua sua investigação até encontrar o ex-diretor do Kinderheim 511, o homem que deveria lhe dar muitas das suas respostas. O bizarro é que, ao encontrar esse homem, Grimmer descobre que ele adotou diversas crianças órfãs, o que automaticamente o leva a pensar que ele estava continuando os experimentos do orfanato, e por isso ele decide detê-lo a todo custo. Afinal, ele sabia muito bem o inferno pelo qual aquelas crianças provavelmente estariam passando. Mas, para a surpresa de Grimmer, as crianças não tinham o mesmo olhar dos seus colegas do passado. Não era aquele olhar vazio e cheio de rancor de antes, mas sim o olhar alegre, inocente e esperado de crianças daquela idade. Isso porque aquele ex-diretor estava criando as crianças com amor e não com ódio, o que quebra completamente a nossa expectativa também, mas de um jeito bom. Ainda bem. Eventualmente, esse ex-diretor acaba sendo morto pelo Johann, que estava simplesmente matando todo mundo que um dia o conheceu, e por isso as crianças acabam sendo enviadas separadamente para orfanatos diferentes, e Grimmer acaba sendo envolvido na morte do ex-diretor, e por isso é obrigado a se esconder e fugir. As crianças tentam inocentar o Grimmer encontrando o verdadeiro culpado, Johann, que agiu vestido como a sua irmã gêmea. E se você não viu o anime ou não leu o mangá e tá achando tudo muito confuso, relaxa, realmente é bastante confuso. O Urasawa cria muito personagem e é tudo muito complexo, muito entrelaçado, mas vai fazer sentido, eu prometo. O grande ponto aqui é que uma dessas crianças acaba descobrindo onde o Johann estava hospedado e por isso cria uma ponta solta. E a essa altura você já deve imaginar o que o Johann faz com pontas soltas. Mas, como um bom covarde manipulador, ele não age diretamente, ele manipula e influencia. E se ele tem esse poder até em adultos, imagina o que ele pode fazer com uma criança. É aí que vemos como o Johann realmente age. Ele conversa com a criança por algum tempo até descobrir o seu ponto de maior fragilidade, que nesse caso era sua mãe, ou a falta dela. O garoto se chamava Milosh e havia sido abandonado pelos seus pais. Por conta disso, ele vivia saindo pela região à procura da mãe. Johann, ao perceber isso, faz uma das maiores filha-da-putagens possíveis. E ele diz ao Milosh para ir até o distrito da Luz Vermelha, e que lá ele iria encontrar a sua mãe, que assim que ela o visse, ela iria o abraçar e o beijar. Mas se ela não fizesse isso é porque ela não o amava e ninguém o queria nesse mundo. Obviamente era tudo parte do seu plano maligno. Milosh chega no lugar e lá ele vê todo tipo de coisa: prostituição, violência, drogas, abuso, pessoas se destruindo das mais diversas maneiras. Ninguém o reconheceu como filho e o abraçou como o Johann falou que ia acontecer. Então só poderia significar que ninguém o queria e ninguém o amava. O que já seria por si só uma experiência bem merda, mas para uma criança pequena e desamparada, isso foi o bastante para o Milosh se sentir vazio e sem propósito. Tão sem propósito a ponto de querer acabar com todo aquele sofrimento de uma vez só. Por isso, ele sobe no alto de uma ponte e fica lá, parado, encarando a água super agitada por conta da chuva forte. Ele estava prestes a pular, era só questão de tempo. Por sorte, Grimmer e Tenma já estavam procurando por ele, e depois de muito andar, eles o encontram naquela situação. Grimmer conversa com ele para o acalmar e o tirar da beira, mas ao olhar nos olhos de Milosh, ele viu o mesmo olhar que ele tinha no orfanato. O olhar puro e inocente havia ido embora, e agora havia sido substituído pelo profundo vazio da desesperança. Por isso, Grimmer o abraça e diz que há sim uma razão para ele ter nascido, que alguém queria ele, que havia um significado em sua existência. Aos poucos, Milosh recupera o seu estado normal enquanto abraça o Grimmer, que ao olhar para trás, percebemos que ele está chorando, algo que até então nem ele sabia que era possível. Ao salvar aquela criança, o Grimmer também estava salvando a si mesmo, tanto pelos paralelos entre eles, quanto por estar recuperando uma parte de si mesmo que ele acreditava ter perdido. E isso vai ser essencial para a reta final da história, onde ele finalmente se consagra como o herói que ele sempre foi.
Além de todo o desenvolvimento, que já é foda, Grimmer ainda tem mais uma característica que o torna único na obra, o magnífico Steiner. Esse nome vem de um desenho animado que ele se lembra vagamente de ter visto quando era criança. Por conta dos seus traumas e da perda da memória, Grimmer desenvolveu uma segunda personalidade, que só aparece quando ele está em extremo perigo. Essa segunda pessoa é extremamente violenta e habilidosa, alguém que sai quando o Grimmer está para ser morto, por exemplo. Ele mata todos os inimigos e depois desaparece, o que o permite se colocar em situações de grande risco sem muitos problemas, já que o seu herói pessoal estará sempre lá para o ajudar. Mas é justamente através dessa relação que o ápice do seu desenvolvimento acontece. Na reta final da obra, Johann reúne todas as pessoas que foram importantes em sua jornada de alguma forma em uma pequena cidade chamada Hohenheim. Lá ele planeja realizar o seu plano perfeito, onde ele vai apagar completamente a sua existência, e com ela todos que um dia o conheceram. Mas para isso ele também pretende fazer um grande ritual, um sacrifício muito semelhante ao do orfanato que o moldou. Johann pretende sacrificar toda a cidade para se despedir desse mundo. Seus capangas distribuem armas a diversos cidadãos, instigando os conflitos violentos por toda parte. Tudo isso enquanto um grupo de assassinos matam inúmeras pessoas por toda parte. Sabendo disso, Grimmer então tenta proteger algumas pessoas em um hotel no meio da cidade. Mas o grupo de Johann chegava ao prédio da frente, e lá eles começam a disparar contra o hotel. Grimmer tenta a todo custo evitar o massacre, mesmo que para isso ele arrisque a própria vida. E por isso ele sai até a entrada do hotel e tenta conversar com aqueles homens, dizendo que não tem razão para aquilo, que eles deveriam parar. Por alguns instantes parece até que vai dar certo, mas é aí que uma das moradoras da cidade aparece correndo em sua direção. E antes que Grimmer pudesse fazer qualquer coisa, ela leva um disparo no pescoço e cai já sem vida ao chão. A cena então corta e vemos um flashback do passado de Grimmer, onde ele assiste o magnífico Steiner em uma TV velha. Ao voltarmos ao presente, vemos o Grimmer também levando alguns tiros de raspão, e em seguida ele se entregando à raiva com um grito. E aqui já sabemos o que vai acontecer. O magnífico Steiner vai aparecer, vai matar todos os vilões e tudo vai acabar bem, certo? Bom, infelizmente não. Somente vemos o Grimmer novamente quando Tema entra no prédio e encontra sentado em uma cadeira no meio de uma sala completamente destruída. Ele diz que matou 4 homens no total, todos os que atacavam o hotel, e que dessa vez não foi o magnífico Steiner que tomou conta e resolveu tudo, mas sim o próprio Grimmer. Ao se entregar à sua raiva, ele não precisava que o seu herói o salvasse, porque ele mesmo estava tomando consciência de quem ele realmente era. Desde o momento em que chorou pelo Milosh até aqui, quando arriscou a própria vida por outras pessoas, ele estava se descobrindo como indivíduo. Mas, infelizmente, o Grimmer não era tão habilidoso quanto o magnífico Steiner, e por isso ele sofreu vários ferimentos graves, os quais Tema, como um médico, sabia que eram mortais. E Grimmer também sabia. Ao perceber que o seu tempo estava acabando, Grimmer finalmente consegue ficar triste. Mas não por si mesmo, não por saber que vai morrer, mas sim pelo seu filho. Algo que há muito tempo ele gostaria de ter sentido, uma dor que foi tirada dele. Ele então diz que as pessoas não podem perder as suas emoções, e que elas são como cartas que ele mandou para si mesmo, mas que levaram décadas para chegar. Aquelas emoções sempre estiveram dentro dele, mas estavam perdidas em algum lugar que ele não podia alcançar, e que no fim, ele finalmente sentia o que era a verdadeira tristeza. Ou seria aquilo felicidade? Grimmer se pergunta no final de tudo se no episódio final do magnífico Steiner ele se tornava um humano novamente. E assim, ele morre. Alguém que teve a sua humanidade arrancada de si, mas que ao contrário do Johann não foi definido pelo seu trauma, escolhendo um caminho completamente diferente. Nesse caminho ele ajudou pessoas e salvou vidas, e sem mesmo perceber ele se tornou humano nesse processo, se consagrando como o melhor personagem secundário de Monster. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e não está inscrito, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, e um agradecimento especial aos membros do canal: Cauê Oliveira, José Júnior e Marília Ferraz. Muito obrigado, vocês são foda. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!